Olá, nós estamos aqui com o nosso Sindicefaz Entrevista. Hoje nós vamos ter aqui a presença especial de um fazendário, psicanalista, escritor, que vai conversar conosco sobre o seu novo trabalho, sua nova obra, que foi lançada recentemente. Ele vai trazer para a gente aqui um pouco sobre o que é esse novo livro e falar também sobre o panorama no qual o livro se insere, que é o Sertão Nordestino. Nós vamos ter hoje a presença do nosso colega auditor fiscal aposentado, Eliessim Fidelis. O Sindicefaz Entrevista de hoje está começando. Nós temos aqui hoje a presença de um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda da Bahia, um colega nosso, filiado do Sindicefaz, que enveredou por uma nova carreira, a carreira de escritor, e a gente convidou Eliessim Fidelis para estar conosco aqui no nosso Sindicefaz Entrevista para a gente comentar um pouco e conversar um pouquinho sobre o seu novo livro, Entre Pedras e Cactos. Eliessim, como é que tá? É um prazer tê-lo conosco. Sinta-se à vontade no nosso Sindicefaz Entrevista. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o seu livro. Igualmente, Moacir, será um prazer muito grande. Muito bem. Eliessim é mestre em economia, é mestre em análise psicanalítica, é especialista em administração pública, né? Que é um dos cursos que os fazendários fazem, mas agora ele está enveredando pela carreira de escritor. Produziu essa obra que está aqui conosco, eu inclusive já comecei a ler esse livro, Entre Pedras e Cactos, que é a sua nova produção, falando um pouco sobre o que é a vida de um jovem no sertão nordestino, enfrentando aí as dificuldades do semiárido, e é sobre isso que a gente vai conversar com ele aqui hoje. Eliessim, você passou sua vida toda trabalhando como servidor público, servindo a sociedade na fazenda, e agora está aí enfrentando essa nova tarefa, né? A gente está no mundo para cumprir tarefa, que é escrever para as pessoas. Me fale um pouco sobre o que é que lhe levou a após deixar a fazenda, passar a escrever. Moacir, em primeiro lugar, e antes de tudo, eu quero agradecer imensamente esse convite que me foi feito pelo Sindicefaz. É uma grande oportunidade que eu tenho agora de estar divulgando aí meu livro. A questão do que você pergunta, o que me fez ficar escritor, essa carreira de escritor, como você se refere, eu diria que, na verdade, eu acho que, não sei nem se a gente pode chamar carreira de escritor, embora eu torça para que meus escritos façam sucesso, né? Mas eu não fiz na minha vida um planejamento para me tornar um escritor. O que eu me lembro é que desde garoto lá no interior, nas escolas do sertão, eu gostava de escrever poesias e geralmente imitando Castro Alves e Casimiro de Abreu, né? E com o tempo fui gostando de escrever, depois observando as coisas que sempre me chamaram a atenção no viver cotidiano, as injustiças, as mazelas, a dureza da vida, observando o cenário dessas coisas todas, eu comecei a escrever artigos para jornais. E alguns amigos liam, começavam a dizer que estavam bons, a gente começa acreditando, de repente começam a nos chamar de escritor. Daí é que hoje estão me chamando de escritor. Depois do livro, é que realmente eu fui ver o que era ser um escritor, que não é fácil. Agora é que vieram os desafios propriamente ditos, foram os desafios enfrentados com o livro pronto, não para escrever o livro, mas com o livro pronto. Esse, para mim, é o maior desafio, respondendo aí a sua pergunta sobre que desafios eu enfrentei aí nessa carreira de escritor.
A gente vai chegar lá. Entre pedras e cactos, né? Há o que se encontrar, Eli, assim, entre pedras e cactos num ambiente tão inóspito como esse. O que é que a gente encontra? Fale um pouco pra gente sobre o que é essa história do sertão, o que é essa história sertaneja que você narra no livro. Eu acho uma bela questão, assim. Entre pedras e cactos, retratado na capa do livro. Hein? Então, mas há beleza, sim, a se encontrar entre pedras e cactos. Acho que conhecemos bem, né, aquelas flores que nascem no cacto, né? Eu perguntaria se pode existir algum exemplo de uma coisa que vence a dureza do sertão como uma flor daquela. Acho que aquilo pode servir até de exemplos para nós, seres humanos, como enfrentar as durezas da vida, porque o que é um cacto, onde é que ele brota, onde é que ele nasce. Então, entre as pedras há os cactos, nos cactos há flores, nos caules dos cactos há a água que fica acumulada e que, inclusive, serve para matar a sede até de seres humanos no sertão. Então, entre pedras há os cactos, nos cactos há flores. E isso, para mim, é poesia. Fala um pouco da obra em si. Você narra a história de um personagem desde ele criança, passando pela adolescência e iniciando a vida adulta, né, vivendo sua vida adulta. Fala um pouco para a gente do que é, resumidamente, essa obra. Então, conhecendo um pouco a respeito de um tipo, de um gênero literário chamado romance de formação, que é uma coisa originada, inclusive, na Alemanha, através de um livro que foi escrito com relação à vida de Goethe. O romance de formação, como você próprio já antecipou, ele narra a vida de um personagem, que pode ser da infância ou começando na juventude, mas que tenha uma personalidade que seja desenvolvida no percurso. Então esse livro ele traz justamente a história do personagem principal, o pequeno Davi, que é uma criança que se torna órfã aos 4 anos de idade e no ambiente de pobreza ele se deparou com ele mesmo lutando com as ideias que ele próprio tinha. A ideia que ele próprio tinha era a de tornar a vida daquela família onde ele nasceu melhor, tornar os vizinhos com quem ele convivia melhor. Era um sonho de criança, mas um sonho de criança que ele, sendo um personagem carismático, corajoso, ele enfrentou na vida com todas as dificuldades, porque a família não pôde criá-lo. Ele foi adotado por um casal que não tinha nenhum hábito de criar filhos, porque não tinham filhos. Então, ele teve que enfrentar todas essas dificuldades, desde a pobreza, à adoção, e a luta para poder conseguir estudar, porque era o sonho da vida dele. Ele achava que para fazer aquilo que ele sonhava, ele tinha que estudar. Eu diria que Davi é como se fosse uma espécie de um gêniozinho, porque uma criança naquele sertão, vivendo daquela forma, ter esse tipo de intuição é algo de admirar. Mas as coisas não foram fáceis para ele, e é isso que a narrativa mostra do começo da criança, enfrentando depois as dificuldades da adoção, depois as dificuldades da puberdade, deparar-se com a sexualidade, com transformar-se em homem sem ter o apoio necessário da família. Então é essa que é a história principal e que aí tem outros desdobramentos que vão até ele adulto. Mas tem uma coisa, eu não posso estar dando muito spoiler, porque senão tem que colocar o pessoal aí para motivar-se na leitura do livro. Muito bem, tem que ler o livro, comprar o livro. Ele assim vai ter a oportunidade de apresentar a categoria
em eventos do sindicato o seu livro e nos eventos que ele está promovendo aí para lançar a sua obra. Sobre essa coisa que você colocou da possibilidade de estudar, de um garoto do Nordeste poder estudar. Uma vez eu entrevistei o ex-deputado Aldo Rebelo, que apesar de ter sido deputado por São Paulo, né, ele é alagoano. Ele nasceu e viveu numa fazenda do interior de Alagoas. Por coincidência, a fazenda do ex-senador Teotônio Vilela, onde seu pai, que era vaqueiro, trabalhava. E ele me disse que a grande diferença, a grande mudança na vida dele, o que fez ele não continuar na zona rural como um trabalhador rural, como era o pai, foi que na fazenda tinha uma escola. E ele pôde estudar. Então, ele assim, eu queria perguntar para você o seguinte. Quem conhece o Nordeste sabe de como é maltratado, como o Nordeste ele pode ser cruel com quem ali vive. Não porque o ambiente ele é cruel, mas por conta das dificuldades, né? Há oportunidades, uma vez que nós estamos aí com esse debate tão arraigado na sociedade da meritocracia, o Nordeste meio que quebra isso, né? O mito da meritocracia. Mas há oportunidades num ambiente tão difícil, tão complicado de se viver. Quem conhece a zona rural, principalmente o semiárido, sabe do que eu estou falando. Bom, assim, eu acho que se nós formos tomar o termo meritocracia no sentido de aquilo que é justo e aquilo que abre possibilidades de se conseguir algo pelo mérito, teríamos muitas coisas a discutir a respeito disso na nossa sociedade como um todo. E se tratando de um sertão nordestino, principalmente porque o sertão também é muito grande, né? Há lugares melhores, mas o sertão é onde nasce a história, o ambiente, digamos assim, o cenário de onde nasce essa história, é um sertão diferenciado do ponto de vista para baixo, negativo. Lá é difícil se vencer por mérito, lá é difícil se vencer de qualquer maneira, porque há muitos fatores que puxam para baixo, por mais que a pessoa seja inteligente, interesseiro, esforçado, ele não tem as condições, o meio não lhe dá essas condições. Então, quando você cita o exemplo aí do deputado, né? Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, você está citando um deputado que encontrou uma escola na fazenda de um senador. Quer dizer, não estamos no Nordeste de Davi, o personagem aqui principal. Lá, no livro tem uma passagem de uma escola que funcionava num lugar chamado Fedegoso. Ela foi aberta 3 anos antes das eleições e fechou no dia seguinte, depois da eleição. As crianças, para irem para a escola, tinham que atravessar em cima de cabaças, pedaços de cabaças. Muitas vezes caía o chinelo na água, as correntezas levavam, às vezes caía uma pessoa, alguém maior, adulto, pegava. Então é bem diferente até mesmo da realidade contada aí pelo deputado. Por isso que eu digo, dentro do próprio Nordeste também temos meritocracias e meritocracias, né? São vários ambientes dentro de um mesmo... O Brasil é muito grande, de um mesmo ambiente, o Nordeste é grande maior. E o sertão também, né? Muito bem. Vamos fazer um pequeno intervalo para a gente beber uma aguinha. Depois a gente volta aqui para continuar a conversa com ele assim. Estamos de volta, depois de um pequeno intervalo aqui para a gente poder tomar uma água, ele assim molhar a garganta aqui, porque ele tá falando muito. Nós estamos aqui de volta para conversar sobre o livro que ele assim está lançando, Entre Pedras e Cactos. A gente está aqui conversando sobre o sertão, sobre uma história sertaneja. Ele assim,
Você já falou aqui, numa das perguntas que eu te fiz, numa das suas respostas, você falou sobre a adoção do personagem principal. Né? Então, é um tema que existe muitos tabus no debate sobre esse tema na sociedade, a orfandade e a adoção. No Nordeste, ser órfão é quase uma sentença dupla, né? Encarar o sertão e ser órfão é quase uma sentença de morte. Mas o que é que a gente pode tirar de lição desse duplo martírio à luz do que você trouxe com o seu personagem? Interessante pergunta. O personagem principal é uma criança órfã, né? E como ele não podia conviver no ambiente dele, porque as famílias do sertão normalmente têm muitos filhos, nesse lar aí, nesse ambiente foi prevista, foi uma ficção, foi prevista uma família com 12 filhos. Então ele, como caçula, nem o pai poderia dar conta, né? Então a solução encontrada pelos pais foi a adoção. Eu acho a adoção, particularmente, digamos assim, se formos falar da adoção, assim, sobre uma definição, eu diria que é um ato, digamos, socialmente e até humanitariamente admirável, e que nós todos torcemos para que tantas crianças pobres que tenham essa possibilidade de vir a ser um dia adotadas. Desse ponto de vista, digamos, social e humanitário, é um ato louvável, né? O que o livro procurou explorar particularmente não é bem esse aspecto, que é o aspecto, digamos assim, que é o lado bom daquilo que pode se ver da adoção. É aquilo que as campanhas de adoção, em geral, pregam. É esse ato de bondade dos casais que adotam as crianças, né? Mas o que o livro procurou explorar mais foi aquilo que a criança adotada sente. É o lado psicológico da criança adotada, tá? É uma coisa que não está na aparência daquela coisa que os pais adotivos pegam a criança adotada, tratam, dão roupas bonitas, até escolas bonitas, escolas boas, e que passam na aparência e que pode ser uma gravação muito bonita com isso. Mas o que é que passa na cabeça da criança adotada? Porque ele sente um sentimento de rejeição. A primeira pergunta que uma criança adotada tem em si, e isso não é só, digamos assim, uma teoria, mas nessa parte aí a psicanálise me ajuda, a gente escuta isso das pessoas que foram adotadas, é que elas se perguntam, né, por que não me quiseram? É uma pergunta que o adotado carrega na sua vida. Então, o que o livro procura explorar mais é mais esse aspecto psicológico da criança que foi adotada, porque o lado social e humanitário, ele é louvável e plausível. Só lembrando que a Eliassine é mestre em clínica psicanalítica, então nós estamos falando aqui com alguém que tem lugar de fala para tratar sobre esse tema também. E o livro aborda essa questão da adoção, é muito interessante. Tem um outro aspecto que eu queria trazer aqui para o nosso debate, Eliassine, que é até meio difícil a gente debater isso, porque nós estamos num país que tem uma tradição e a população é muito religiosa, que é a prática de certos segmentos da sociedade de entregar tudo nas mãos de Deus, bota tudo na conta de Deus. Se está passando por uma dificuldade, é porque Deus quis, né? É porque Deus quer. Se está vivendo uma situação de miséria no Nordeste, é porque Deus quis que o Nordeste fosse esse lugar tão miserável. Eu já ouvi nos debates políticos muita gente dizer isso, né? Que as agruras do Nordeste têm a ver com a questão religiosa, é o pagamento de determinada dívida. O que é que você acha disso, né? Das pessoas transformarem as dificuldades apenas numa coisa fatalista, em vez de buscar transformar essa realidade. Mas se você agora me fez lembrar uma frase de Freud, num texto dele chamado O Futuro de uma Ilusão,
ele diz o seguinte: a religião é a neurose coletiva e a neurose é a religião individual. No interior, principalmente nesse interior sertanejo, brabo, a que eu sempre estou me referindo, a coisa mais comum é a gente ouvir as pessoas dizerem: é o destino. Deus é que sabe. Então, se vem nessa coisa de delegar a Deus, é como se até você transferir. Bota na conta de Deus. Isso, transferir para além de si aquilo que é, né? Claro que isso não é uma coisa que a gente pode dizer assim, a pessoa é culpada ao fazer isso. Não, ela foi levada a fazer isso. Ela não encontra solução para os seus problemas e ela não tem uma explicação. A explicação da religião, ela vem. Primeiro nós tivemos as experiências místicas, né? Depois a religiosa, depois a científica. Então a explicação religiosa, ela vem nesse contexto. Quando não se tem uma explicação para algo, a gente atribui a um ser superior que poderia resolver tudo isso. Então isso, de um certo modo, acomoda, acho que é nesse ponto que você também toca, acomoda a pessoa de buscar as soluções por si. E quando ela encontra, justamente entrando naquela questão da meritocracia, quando ela encontra a dificuldade que é imposta pelo sistema, a tendência é a acomodação. Acomodação essa, que aí a gente já entra em cenários mais amplos, até políticos, que é favorável para muita gente, porque precisa dos acomodados para salvar na última hora. Nós estamos vendo exemplos políticos aí bem recentes, não quero entrar nessa seara política porque é complicado, mas estamos vendo promessas políticas, estamos no momento agora de eleições e estamos vendo por aí como é usado esse estratagema para conseguir esse pessoal dependente a ficar naquilo que se chamava antigamente política de cabresto, né? Voto de cabresto. Não sei se foi por aí que você trouxe essa questão, mas nesse momento foi o que eu pude me lembrar. É porque muitas vezes as dificuldades elas existem, estão ali, há soluções, né? Se tiver interesse político de resolver as soluções. Eu já trabalhei com agricultura familiar, com trabalhadores rurais e vi muitas regiões com ambientes parecidos com esse, onde a população organizada, ela busca encontrar soluções para conviver, inclusive, com aquela realidade ali. E muitas vezes consegue vencer. Eu estive em várias associações, em várias cooperativas de trabalhadores no interior aqui da Bahia, que deram certo. Mas houve ali o quê? Uma disposição daquela comunidade com a mudança e a possibilidade da mudança. Porque muitas vezes tem a disposição, mas você não encontra os instrumentos, em especial no poder público e muito no poder político local, que não quer que haja mudança e as pessoas possam viver de maneira independente com a sua própria iniciativa e produção. E muitas vezes usa-se esse estratagema, como você colocou aqui, de botar na conta de Deus. É assim que Deus quer, é assim que Deus quis, é assim que o destino, que é o destino, e aquelas pessoas terminam se acomodando em vez de buscar a organização para transformar. E eu queria, nesse aspecto, já que você é auditor fiscal, trabalhou com os tributos a vida inteira, de como é que a questão tributária pode interferir na mudança dessa situação de muitas populações, inclusive aqui no Nordeste. A FENAFISCO, a nossa federação, e o SINDICEFAZ têm discutido uma proposta de reforma tributária solidária, que é abordar a questão do fim da progressividade do tributo, implantando a regressividade do tributo. Quem paga, implantando o contrário, a regressividade do tributo, implantando a progressividade do tributo, como é, inclusive, nas principais nações desenvolvidas do mundo. Qual é a sua opinião? O tributo, ele pode cumprir uma função social, em especial para regiões como essa que o livro traz? Eu posso começar te dizendo que, nesse aspecto tributário, vocês aqui do SINDICEFAZ estão
estão mais experts do que eu estou meio defasado nessa parte. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você tendo um sistema tributário que seja feito com responsabilidade e com essa visão, acho que é possível sim. Porque, por exemplo, se nós falarmos hoje no sistema tributário, onde você tem uma alíquota que é única para toda a classe social, evidentemente que você está provocando um sistema regressivo maléfico, né? E esse mal-estar é principalmente justamente para aqueles que são mais pobres. Eles que pagam mais do que os ricos, se você tem uma alíquota igual para todas as classes, né? Eu acho que é possível sim. O que dificulta, no caso do Brasil, são outras coisas, são outras variáveis, né? Que vai da corrupção, que vai da falta de seriedade dos políticos, dos administradores também, né? Dessa questão, dessa convivência que nós estamos passando hoje no Brasil, eu acho, por uma situação anômala, essa mistura de, por exemplo, igreja com política. Nós estamos numa verdadeira salada, uma mistura que ninguém sabe o que é o que, né? Então, nesse sentido, a dificuldade, se tiver um sistema bem feito, ainda terá essa dificuldade, porque no Brasil a gente precisa de muita coisa para resolver as coisas, não é só do sistema tributário, mas ele é possível que melhore sim, desde que esses outros fatores também sejam observados, tá? Por exemplo, a esperança que a gente pode ter um dia é de que há países, acho até chato estar citando os países escandinavos, mas há países onde eles conseguiram um sistema democrático com determinado equilíbrio, onde você tem uma distribuição de renda que não é tão perversa como a nossa. Então, possibilidades há. No Brasil é mais difícil, mas há. Nós estamos conversando com Eliacim Fidelis, auditor fiscal aposentado. Eu provoquei ele aqui agora sobre essa questão do tributo, porque, apesar da entrevista se referir ao seu livro, que ele lançou recentemente, Entre Pedras e Cactos, ele, como auditor fiscal aposentado, ele tem propriedade para falar um pouco sobre essa questão do tributo, né? Nós temos debatido a necessidade do Brasil rever a tributação regressiva e implantar a progressividade do tributo como forma de melhorar a vida de todos, entre os quais pessoas como esse personagem do livro que ele lançou recentemente. Por fim, hoje é dia 25 de julho, né? Nós gravamos essa entrevista na semana passada, mas a entrevista está indo ao ar no dia de hoje, 25 de julho, dia do escritor. E nós tivemos a oportunidade de ter um fazendário, um associado do Sindicefaz, hoje aqui conosco na entrevista, para a gente poder homenagear todos os escritores, homenagear todos aqueles que produzem peças tão belas como essa que Eliacim produziu e que nos dá a oportunidade de ampliar nossa cultura, né, de ampliar nossos conhecimentos, de nos transportar para outras realidades que não aquelas que a gente vive no cotidiano. Eliacim, hoje, dia do escritor, que mensagem você poderia deixar para os fazendários para a gente concluir aqui a nossa conversa? Muito obrigado pela parte que me toca. Já me sinto parabenizado pelo dia do escritor, como você diz. Eu acho que as profissões, digamos assim, que a gente pode considerar, todas são muito importantes, todas as profissões. Acho que o caso do escritor, outro dia eu estava pensando numa frase de o que é o escritor, né? Me veio em mente dizer que o escritor é o indivíduo que tem a mania de empalavrar agruras e alegrias. Então, nesse sentido, eu acho que a importância de se ler um livro é se poder sair, digamos assim, sair do âmbito daquilo que a gente está habituado no dia a dia, que é o trabalho. Nosso trabalho hoje, com o tempo correndo, a gente não tem tempo de fazer muitas coisas e podemos aproveitar numa leitura
para fazer uma viagem por ambientes melhores e mais bonitos. Acho que a leitura dá essa possibilidade e é isso que eu torço para que nós aumentemos cada vez mais o número de leitores brasileiros. Eu fico muito triste quando a gente vê incentivos ao uso da arma, por exemplo. Eu gostaria de mudar todos aqueles que comprassem uma arma porque seriam tendentes ou incentivados a isso, comprasse junto 2 livros também e depois ele fizesse uma baliza para ver qual que trouxe coisa melhor para ele. Tá? Acho que o livro é fonte de conhecimento, é fonte de saber e é onde a gente pode, além de tudo, uma fonte de terapia, uma fonte de bem-estar. Agora, existem leituras e leituras. Outro dia, Moacir, aproveitando esse gancho que você me dá, tinha uma amiga minha que me dizia que só gosta de livro pingando sangue. Ou seja, é daquela pessoa que gosta de ler aqueles livros tipo, talvez, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, nessa linha, mas eu diria assim que Entre Pedras e Cactos não respinga sangue. Entre Pedras e Cactos, respinga dificuldades, respinga luta, mas respinga também poesia e flores. E é com essa mensagem que eu gostaria de que as pessoas, os leitores, lessem os seus livros, mesmo aqueles que são mais virulentos, que são mais sanguinários, mas que também reveze a sua leitura com livros que lhe tragam paz. Estamos precisando de muita paz nesse país. Tem um ditado aí que diz que quem lê viaja o mundo. Né? Com essas palavras, a gente vai encerrando o nosso Sindicefaz Entrevista de hoje. A gente gostaria que os números que estivessem sendo divulgados nos meios de comunicação, na mídia, não fosse o número de 500 mil armas liberadas para a sociedade nos últimos 3 anos e meio. E não fosse também o número de clubes de tiro, na média de 1 por dia, que foram abertos no Brasil também nesse período. A gente gostaria de ter na mídia os números de livros que foram vendidos e que foram lidos pela nossa sociedade. Mas, infelizmente, estamos vivendo tempos sombrios que a gente há de superar esse ano, inclusive, para que a gente possa construir uma nova realidade em nosso país, a realidade do livro e não do tiro e não da arma. Ele é assim? Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a delicadeza da diretoria do Sindicefaz em ter me dado essa oportunidade, a você especialmente por ter me feito a entrevista. Fico realmente agradecido de coração por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos. E o espaço está aberto para que outros fazendários que também enveredam pela essa experiência de escrever e também em outras áreas. Posso fazer um comercialzinho, dizer assim, dizer que Entre Pedras e Cactos está à venda em principais livrarias dos shoppings, na Livraria Leitura do Shopping Salvador, Shopping Guatemi, Shopping Paralela, está em venda na LDM, na Escariz do Shopping da Barra, enfim, em todas as grandes livrarias pode ser encontrado o livro. Isso, a gente vai ter a oportunidade também de divulgar também nos nossos veículos de comunicação, onde encontrar Entre Pedras e Cactos. Enfim, o espaço está aberto para que todos possam vir aqui conversar conosco sobre diferentes assuntos, diferentes temas. Nosso Sindicefaz Entrevista fica por aqui. A gente volta em uma outra oportunidade com um novo assunto, um novo entrevistado. Um grande abraço e até mais. Muito obrigado.